No Quality by Maracedo de hoje, nós estamos recebendo o Dr. Adilson Villapando, psicanalista, psicoterapeuta, um grande amigo consultor do Quality by Maracedo. É um prazer muito grande estarmos hoje juntos aqui e nós vamos estar falando sobre... Pois é, violência. Temazinho meio chato, né? Pois é, Mara, é sempre um prazer estar aqui com vocês, dando uma contribuição de uma maneira bem técnica, bem didática, para a gente não ficar falando coisa desnecessária, óbvio, né? Então a gente tem que levar sempre, eu como psicólogo principalmente, tem que honrar o meu conselho, enfim, a gente tem que dar a informação correta para o seu público. Violência. Hoje nós falamos de violência, nós temos a violência doméstica, nós temos a violência contra animais, temos a violência com crianças, nós temos a violência nas ruas gratuitamente. Nós tivemos agora um colega nosso lá no Rio de Janeiro, não é verdade? Então, assim, aonde isso vai parar, doutor Adilson? Ou existe alguma coisa que se possa fazer? Porque o nosso Brasil, tão amado, tão querido, ele está perdido no mundo da violência. Esse aqui é o tema realmente, Mara. Estamos, de fato, o Brasil como um todo, agora o pessoal está dizendo muito por aí que a sociedade está doente, eu acredito. Essa violência está sendo quase que uma doença para a nossa sociedade, é uma pena. Então a gente tem que conceituar legal para as pessoas entenderem bem o que a gente está falando, Mara. A gente vai dividir isso em dois temas bem importantes, que é a violência do indivíduo, da pessoa, e a violência da sociedade, do grupo, ou seja, é o que está acontecendo agora. O porquê que isso está acontecendo, qual o grande estimulador disso tudo. Olha, é um tema que a gente vai poder até falar muito tempo, bastante tempo, e olha, ainda tem muito assunto para a gente discutir sobre isso. É bom a gente dividir, por exemplo, como eu estou falando, em dois lados. O primeiro lado, que a gente fala sobre a violência do ser humano. A violência, Mara, faz parte da nossa natureza, nossa natureza. Você aí que é bonzinho, que é quietinho, é violento. Não, eu não sou violento. Mexe com a pessoa, estimula ela no lugar certo. Todo ser humano é igual. Por isso nós somos seres humanos, desenvolvemos-nos para isto, de certa forma. A violência para nós é um mecanismo de defesa até mesmo. Quando bem colocada, ela até nos faz bem. Disse bem, quando bem colocada. Quando bem colocada. É um grande mecanismo que nós temos de defesa. Quebrar um copo, dar um pontapé em algum lugar, aquelas coisas que a gente acha boba, mas não é não. Eu estou jogando aquela violência fora para não deixar aquilo acumular, isso explodir, acontecer coisas piores. Então, isso é violência natural do próprio ser humano. É muito fácil a gente observar isso, Marva, você que já teve filho, tal. A criancinha, desde pequenininha, no berço, se você faz alguma coisa que a criança não gosta, que a desagrada, ela joga uma madeira no chão, ela bate na mamãe, chora, faz tudo aquilo. É verdade, a criança faz cada loucura, bate cabeça no berço. Mãe, se tem uma criança pequena, observa. No mercado, aquela coisa horrorosa de se jogar no chão. Fazem tudo isso, Mara. Então a violência, entendam bem, a violência é algo nosso. Porém, aí que está o grande detalhe, ela deve ser o quê? Controlada. Cada um tem que saber como aplicar. Isso é um trabalho longo, demanda muita terapia, muita técnica. É possível, Mara, mas não é fácil de uma hora para outra você inverter o comportamento de uma sociedade, como está aí agora. Mas, doutora Adilson, desculpe, nós estamos falando agora da violência do indivíduo, isso, certo? Do ser. Correto. Então, veja bem, por que tem pessoas que são calmas a vida toda, mesmo passando por um estresse muito grande, mesmo passando por violências imensas, mas elas administram, elas sabem manter a sua
calma, aspas, e não explodem, tá? E outras, por qualquer motivo, como você acabou de dizer, chutando, gritando, berrando, enfim. E isso gera cada vez mais a esse indivíduo um processo agressivo que isso vai levar para a vida toda. Tem que saber, se não souber administrar desde pequenininho, esse indivíduo, ele está, para o resto da vida, ele já está permitindo que essa violência venha toda à tona, e a família também é muito importante nesse momento, de ir coibindo, de ir administrando, de ir auxiliando. Ou eu estou errada? Exatamente, você está falando, a gente começou a falar exatamente sobre isso. É nossa, é inerente do ser humano a violência, ponto final. Agora, eu tenho que aprender a controlar, tenho que administrar isso tudo. E isso vem da onde? Lá da primeira infância. Por que nós estamos nesse pé? Hoje a coisa chegou nesse ponto. Falta exatamente, que a gente já falou inclusive em alguns programas anteriores, falta exatamente do controle desse papai e dessa mamãe, que dá uma certa permissividade para esse filho, deixa, é brincadeirinha, deixa ele quebrar, não tem problema. Eu fui muito reprimido, olha, não achei legal, deixa ele ficar mais solto. Aí que está o erro. Porque o ideal é exatamente isso. Mãe e pai, o importante é você educar, não é só amar. Quem ama, educa. Se você não aprender desde pequeno a educar o seu filho, aí é o que você está acabando de falar. Ele vai chegando num nível que controlar essa agressividade, controlar esse impulso, controlar a descida dessa adrenalina, porque é um problema químico também. Começou a adrenalina a cair no corpo, ninguém segura. Enquanto ela não for queimada, você vai dar pontapé nas paredes. Então, veja, é importante a gente aprender o momento daquela violência, daquele estímulo começar. Agora, se eu desde pequeno fui solto para colocar essa minha agressividade, óbvio que eu não vou mudar de uma hora para outra. Vai num crescente. Com certeza. Aí eu vou me tornar mais para frente um ser humano cada vez pior, cada vez mais indesejável, brigando com tudo e com todos, não tendo a menor paciência para com ninguém, porque é fácil, veja, é fácil controlar. O duro é exatamente fazer o contrário. Percebeu? Então, eu solto. Então, se você tem um mecanismo de controle, é muito fácil quando você aprendeu. Ou seja, lá na tua infância, o papai e a mamãe puxavam a tua orelha, seja, ela botava de castigo, você aprendeu o mecanismo, então fica mais fácil. Agora, quem é tosco, quem cresceu no meio da violência, quem cresceu, por exemplo, em determinadas comunidades, que a pessoa fica mais solta, a criança fica mais abandonada, falta de carinho, falta de tudo isso, cada vez esta violência interna do indivíduo é mais exacerbada, é mais difícil de ser controlada, até que vira uma patologia. Então você imagina mais lá para frente, você vê quantas pessoas com idade fazendo verdadeiras aberrações na sociedade. É um cúmulo. As pessoas, para você ver mesmo, ela não tem... Quanto mais tempo vai passando, Mara, vai ficando mais difícil de você conseguir esse controle. Administrar. E voltar a isso, saber, olha, eu estou me excedendo, a coisa não é por aí, porque as pessoas, elas acabam, no decorrer da sua infância, da sua adolescência, explodindo cada vez mais, porque elas não conseguem receber um não. Quando recebe um não, toda aquela explosão que está lá no interior, vem toda para fora. E aí, a gente, me perdoa, mas a gente está falando aí com você, papai, com você, mamãe, observe bem, não tem como depois você controlar essa criança. Não. Se de pequeno, sabe, não é uma questão de você bater, não, é uma questão de conversar, de dialogar, de colocar de castigo, aquele brinquedo que seria dado, olha, ele não vai, você não merece, sabe, você ia sair com seus amiguinhos, você não vai, você ia tomar aquele, enfim... Tentar no diálogo, não é isso, doutor? Principalmente doutor Adilson, que como psicólogo, barbo, terapeuta, as famílias vêm procurar, a gente sabe que as famílias vêm procurar. A criança, se não for educada desde o berço, não adianta amanhã me dizer, olha, meu filho hoje é bruto, grita comigo, berra, extrapola. Está pagando o preço. Está pagando o preço. E vai pagar o preço, porque amanhã mais tarde ele vai fazer isso junto aos amigos, com a faculdade, junto com uma namorada, uma futura esposa. Na sociedade que ele vai conviver, ninguém vai aceitar, a não ser que seja exatamente como ele.
certo? Então, assim, fique atento a isso, porque hoje a gente fala tanto, né, em violência, e muitas vezes nós não olhamos que essa violência começa dentro do nosso lar, no relacionamento nosso com o nosso marido, da maneira de falar com os nossos filhos, os gritos, os berros, enfim, um vizinho, poxa vida, deixou o carro 5 minutos na sua porta, então ele já é isso, já é aquilo. A criança, ela vai copiar exatamente esse modelo, o que nós somos. Então não adianta, não queira fugir, é bem isso. Você, hoje, o que você faz, você será copiado para o resto da vida com os seus filhos. Então, mais do que nunca, se aperceba, comece a mudar você, a mudar o teu entorno, conversar, dialogar muito com esse filho. Se ele não entrar nos eixos, ele não tiver uma aceitação na sua fala, na sua educação, na sua administração, no seu ajudar a ele, procure um psicólogo, procure um psicanalista, porque senão essa criança, ela está fadada a ter um destino muito triste. Mara, entrando no tema da violência, essa violência que nós estamos falando agora, o que a gente pode colocar? Aí vamos voltar um pouquinho mais para trás. Agregado a tudo que você acabou de falar. Ok, esse ponto já está esclarecido. A violência faz parte de nós. Ok, como eu controlo e a partir do momento que ela não é controlada, ela vai ficando cada vez pior. Agora vem a coisa ruim. O que nós estamos vivendo hoje, eu estou falando pelo jovem, tá? Nós estamos vivendo hoje que a beleza para o jovem de hoje, não de uns anos atrás, não sei porquê, de um tempo para cá, o bonito é ser o adolescente, o homem, ser forte. Então ele acha que para ser um grande homem tem que ter aquele músculo. Não estou falando nada contra você que faz uma coisa de uma maneira bem esportiva, não, uma academia saudável, não é isso. Estou falando o seguinte, nós fomos invadidos hoje pela mídia e de um modo geral, pela indústria farmacêutica, até de um modo geral, por várias formas de estimulantes, anabolizantes. Está aí o resultado. Isso tem um efeito aterrador dentro do organismo, que tem pessoas que fazem uso de uma maneira absurda. E isso, olha, pira. Exatamente. Eu frequento o parque daqui de Ibirapuera e lá o pessoal montou um centro, um lugarzinho de treinamento com coisas bem rudimentares. Eu escuto, inclusive, a conversa do pessoal, não toma tal coisa, ou toma tal coisa. Então, veja, Mari, isso ficou uma verdadeira febre entre os jovens, os homens, de um modo geral. Hoje a sociedade está mudando nesse aspecto, violência. Para mim ser violento, eu tenho que ter um corpo bonito, que imponha medo ao outro. Agora eu te pergunto, para que o cara está preocupado em ficar com aquele corpão? Para fazer o quê? Para usar essa violência para falar, eu sou bom. Veja bem, a gente não está falando, o doutor Adilson, nós esclarecer bastante. Não é você que faz aquela academia 3 vezes por semana, que tem aquele corpo torneado, maravilhoso, que você está lidando e você está buscando saúde, qualidade de vida. Você quer o belo para você se olhar, você falar, poxa, eu estou super bem. Nós estamos falando daqueles que querem ficar bombado porque acham que só o fato de estar super bombado e que vai chamar a atenção, ele pode, de repente, aquela violência que tem, o outro não vai se aproximar, porque eu sou grandão, eu sou bacana, eu sou gostoso. Gente, tomem cuidado com isso. A beleza real, antes de nós termos um contorno físico maravilhoso, ela está na nossa mente, está no nosso coração, está nas nossas ações. Eu digo isso para você, jovem, eu digo para você, homem, para você, mulher, para todos nós. Vamos nos olhar um pouco mais o nosso interior, olhar um pouco mais o que se passa pela nossa mente, pelo nosso coração, o que nós estamos nos alimentando, qual a alimentação nossa do dia a dia. Sabe, é uma alimentação só de beleza, de algo que vai passar, gente, porque vai passar. Então, assim, pense um pouco, se nós estivermos preocupados em estar alimentando do belo real, do belo, de sermos cada vez melhores, sabe, conosco mesmo, com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos amigos, com os nossos... Enfim... convivendo bem com as pessoas, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ser criaturas belas, belíssimas, porque quando você se olha e você se acha belo, o resto é mais fácil. Querer ficar o bom, querer aprender a lutar, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aplicar isso. Essa molecada, Mara, que você está vendo por aí, faz tudo isso. Eles estão se preparando
preparando, pessoal, para fazer exatamente o quê? Colocar o que eles estão aprendendo. Para que eu vou aprender a ser violento, aprender determinados golpes, se eu não vou poder estar aplicando? Ou eu diria, muitos não estão se preparando, mas eles fazem, o amigo está fazendo, eu vou fazer também. Só que na hora do chamado para violência, nas brigas, na frente das discotecas, dentro das discotecas, bares, restaurantes, dentro das escolas e nas ruas, o que nós estamos vendo, esse que é inocente, que de repente ele não estava se preparando, mas ele está com o físico, e ele é, de uma certa forma, certo? Chamado pelos amigos, estimulado pelos amigos aspas, não é verdade? De repente a gente vê essas pequenas, essas guerrilhas na rua, porque são guerrilhas que nós estamos tendo nas ruas. Você preste bem atenção, por trás desses jovens que às vezes ele não tem nem essa maldade, mas ele é incentivado, ele é chamado, ele é conduzido, e por trás disso tem grupos políticos. Gente, olha, não vamos fechar os olhos para o que está acontecendo no nosso país. Não vamos. Os senhores políticos, a nossa presidenta, enfim, todas as autoridades que têm uma índole de melhorar o nosso país, os nossos jovens, o ser humano de maneira geral, está indo para um caminho sem volta. Esses jovens todos que estão na rua não são chamados por outros jovens que você, mamãe, que por você, papai, às vezes está ali educando. Eles são incitados por outros grupos que já são pagos por grupos políticos, por grupos de baderneiros, por grupos de bandidos que vão levar os nossos filhos às ruas. Às vezes não sabem nem por que estão fazendo aquilo, mas eles vão, em bandos eles vão. Então vamos ficar atentos, vamos tentar salvar não só os nossos filhos, mas os amigos deles, os nossos jovens, ficando atento, papai, mamãe, e você jovem que está nos assistindo, você jovem, não adianta você ir para a rua quebrar ônibus, sabe, não adianta tacar fogo, não é assim. Nós temos que pleitear assim, nós temos que reivindicar assim, mas de uma forma, gente, de uma forma correta. Eu estou errada, doutora Dilson? Tudo isso que a gente falou, essa molecada, esses jovens, estavam prontos para alguém colocá-los onde eles estão hoje. Então, o ano passado, quando começou esse movimento, hoje nós temos uma arma poderosíssima, que é a internet, um camarada, ele cria um site qualquer, ele começa a estimular, daqui a pouco você coloca 1.000, 2.000, 5.000 pessoas na rua com muita facilidade. Aí os rolês dos shoppings. E são estimulados a fazer esses comportamentos, eles fazem, eles vão aplicar. E muitos vão. Em consequência. E muitos vão, não é do rolezinho, e muitos vão para realmente brincar. Bagunça, muitos vão para brincar, para de repente namorar, paquerar. Mas o que acontece? Naquele meio, já está ali instalado os bandidos, os grandes violentos, sabe, os bandidos que são os grandes bandidos de amanhã, porque eles estão incitando os demais. Mesmo aquele filhinho, aquela filhinha que está ali, porque é bacana, porque é uma comunidade imensa, a gente só quer se encontrar. Gente, abram os olhos de vocês. Às vezes a gente, na nossa inocência, às vezes a gente, na nossa, sabe, capacidade de acreditar no outro, às vezes a gente está indo por um caminho sem volta. Um caminho que você vai sofrer muito e fazer os seus familiares sofrer demais, sabe? Então repense muito quando alguém chama, olha, vamos para a rua, vamos, sabe, vamos reivindicar sim. Mas vamos reivindicar nas nossas escolas, com os nossos professores, pedindo ajuda a eles, sabe, aos nossos diretores, sabe, aos nossos familiares. Não vamos estar com, sabe, uma série de pessoas que a gente não sabe ali da onde vai vir o tiro, da onde vai vir, sabe, um carro queimado, e você está participando disso. Então você é conivente. Então tome cuidado.
Que a finalidade, Marco, quando começou este movimento, a finalidade nossa, inclusive nós já falamos isso num programa anterior seu, Exato. foi exercer o nosso direito de cidadão, que quem faz muito isso é o próprio jovem. Parabéns a vocês. Só que começou de uma certa forma, até que organizado. Nós chegamos a comentar, falei, Mara, a gente não sabe aonde isto vai acontecer. Há uns meses atrás nós gravamos um programa falando sobre isso. É só entrar no YouTube e nós Vocês vão falamos achar. exatamente sobre isso. É só procurar lá que vocês acham. A consequência disso, e está sendo esta, e vai ser muito pior. Mara, o meu medo da nossa área é, daqui a algum tempo, o que é e como isto vai ficar. Não vai ter outra alternativa. Eu sou obrigado a colocar as Forças Armadas na rua e um soldado militar, ele vai chegar na rua e vai cumprir com o direito, como se fosse uma guerra civil. Nós estamos correndo um sério risco de termos uma guerra civil em breve, se a coisa continuar como está. Está ficando de uma maneira incontrolada, porque, olha, Mara, se a gente for assistir a própria mídia quando mostra o comportamento desses moleques, e tem mais, um outro agravante, eu ainda estava ouvindo hoje num programa de rádio, o grande perigo que é, para você, jovem, agora no carnaval vai acontecer demais isso, é a bebida falsificada, essa bebida que a molecada leva em bailes, com um monte de porcaria. Exatamente. E outros bichos mais. Você não faz ideia o mal que isto faz para você, físico e mental. O camarada começa, porque veja, a gente tem a droga, de uma certa forma, você já diz o que é droga, é também um grande estimulador, mexe ainda mais comigo. Se eu estou com uma série de violências e de raiva para colocar para fora, se eu tomo uma bomba dessa, Mara, ninguém me segura. Aí o cara, quando ele acorda, ele não sabe nem o que ele fez. Mas eu não lembro o que eu fiz, a atrocidade que ele cometeu, porque ele vai no bolo, Mara. O grande perigo é este. Interessante, se a polícia agir, se a gente levar isso mais a sério, a gente vai perceber que é um grupo que está fazendo isso. O quem é, o porquê não me interessa, mas esse grupo deve ser contido, porque a gente não sabe a consequência disto. Isso pode virar uma guerrilha no Brasil, é uma pena. Nós que lutamos até hoje para levarmos um Brasil livre, né, com tanta riqueza que nós temos ido por um outro caminho, Mara. Esse que é o grande perigo e ninguém está olhando para este lado, porque isso quando começa, já falamos isso anteriormente, é difícil de você conter. Você solta uma manada de gado, quem consegue conter? Nada. Estouro de uma boiada, ninguém segura, nós somos iguais. A partir do momento que nós estamos nesse bolo, que aumentamos a nossa adrenalina, aquilo vai embora, aí não dá para medir as consequências. A polícia é obrigada a fazer o que ela está fazendo. E acaba entrando nessa história toda um policial, não vou defender, mas imagina aquele policial que está trabalhando, ele não tem como chegar, e o governador falou isso hoje, e está satisfeito com a nova forma que a polícia militar está agindo agora, eu também acho legal, mas ele não tem como segurar o cidadão, me deixa eu ver teu documento, pô, isso é palhaçada, ele tem que agir, até na própria defesa dele mesmo, do próprio policial, porque se ele não se defender, o cara vai para cima do próprio policial, pode matar um policial. Então ele tem que salvaguardar, além de ele estar honrando a farda e tal, ele tem esse cuidado para com ele. Aí, infelizmente, as pessoas vêm fazendo, sabe o quê? Estimulando a população a se revoltar contra a própria polícia. Eu não estou querendo defender um ou outro, mas veja, vamos ser coerentes, Mara. Se nós não tivermos uma forma de proibição, ou seja, deveríamos ver por um outro lado, vistoriando o quê? Essa medicação que é vendida à torta e à direito, essas academias que estimulam os jovens a serem violentos, serem mais do que eles já são, tem uma série de fatores. Gente, nós não estamos generalizando. Tem muitas academias bárbaras, ali estimulam o indivíduo para uma qualidade de vida, a busca de saúde, porque o indivíduo hoje tem que fazer caminhada, tem que andar, tem que ter o exercício físico, e isso é indiscutível. Nós estamos falando de outras coisas que você... É esse grupo. Exatamente. Pequeno. Então, exatamente. Doutor Adilson, por onde começar? Por onde... Eu, uma pessoa leiga, mas que tenho filhos também, de 30 anos, 31 anos. Então, eu posso dizer para você, mamãe, para você, papai, o seguinte... o que tem que te reivindicar, a gente começa reivindicando dentro de casa, com os nossos filhos, eles ali ou no colégio, ou de repente na faculdade, vamos estar juntos, e você, jovem,
Olha, pense 100 mil vezes antes de aceitar um convite para ir às ruas, sabe? Participar com os demais. Isso seria bárbaro, seria maravilhoso, mas hoje o que está acontecendo? Nós vamos para a rua e, sabe, a bandidagem tomou conta. Por trás tem grande, mas olha, tem muita gente com grana, com poderio na mão, pagando, estimulando a sair aquele quebra-quebra, aquela desgraceira toda, perdendo vidas. E o que nós ganhamos com isso? O que você quer para o seu futuro? Nós queremos segurança, nós queremos que o nosso Brasil esteja cada vez melhor, que nós tenhamos trabalho, saúde, paz, que nós tenhamos segurança, mas não é estimulando a esse tipo. Sabe, que isso já não é mais... jogo de interesse. Não, ali é um jogo de interesse que você está sendo usado. Manipulado, então, não está sabendo. Exatamente, você naquela afã que todos nós, poxa, nós temos que reivindicar, assim, mas de uma forma, gente, sabe, de uma forma que, assim, que os nossos pais possam estar juntos, os nossos amigos, que a gente não corra perigo de vida, que de repente não percamos, sabe, nenhum amigo, e que você vai ser conivente com aquela morte que esteve ali, ao seu lado, você participando daquele, sabe, pleiteando algo que a gente sabe que é um Brasil melhor, mas você está sendo de repente usado. Quando você menos espera, coloca um rojão na tua mão. Não estou defendendo esses dois rapazes que passou, não. Você está ali, você está estimulado, você está ganhando. Um deles ganhando R$150. Gente, uma vida. Se põe no lugar desse pai, se põe no lugar dessa mãe, se põe no lugar desse, sabe, morreu por causa de um rojão. Se põe no lugar do outro. Hoje é muito fácil, gente, não é questão da gente ser bonzinho, da gente querer estar de um lado ou estar do outro. É questão, se coloque no lugar do outro. Se coloque no lugar do outro. Perder uma vida, uma família, sabe, uma mãe de família, filhos. Perder uma pessoa por causa de R$150 e de um bando, que a gente não tem nem nome para dizer, estão manipulando vocês. Tomem cuidado, estejam atentos, estejam muito atentos, conversem, discutam com os pais de vocês dentro de casa, com os professores, estejam muito atentos. Mara, junto com esse movimento todo político, o que a gente está tendo de ruim, de péssimo? O futebol, que deveria ser algo maravilhoso para todo mundo estar se divertindo, brigando forças. Gente, que coisa absurda, Mara. Coisa absurda, covardia. Algo que é para você, sabe? Para quê? São esses jovens, Mara, que estão nesse rol, que estão nesse modelinho, que estão agregando, achando gostoso, legal, que vai crescer perante a turma, ser violento, querer bater, mas 15, 16, bater em um, matar um. Pô, isso aí... Gente, é futebol. Né, futebol. É como você jogar amarelinha quando você era pequeno. Hoje não tem mais amarelinha, né? Mas, sabe, meramente um jogo, gente, que a gente gosta de uma camisa, de um time. Não é para se perder vida, é para se disputar, para nós nos divertirmos. Poxa, meu time ganhou, mas não, meu time ganhou a custa, sabe, ganhou, mas foi-se uma vida. Não tem preço, vida, gente, não tem preço. Se coloque no lugar do outro. Fique muito atento. Gente, olha, se nós pudéssemos, nós tivéssemos tempo suficiente, nós ficaríamos aqui, sabe, dias e dias e noites falando a respeito do assunto. É uma pena, com esse tema, infelizmente, não gostei de estar falando, não. Exato. Não com esse tema, mas para um alerta, para você que está em casa, para o papai, para a mamãe, para os parentes, e principalmente para você, jovem. Nós temos que estar encerrando. Doutora Adilson, o senhor está intimado a vir no próximo programa para estarmos falando desse assunto, que é um assunto que hoje, mais do que nunca, nós temos que estar esclarecendo, temos que estar falando, exatamente, tocando, sabe, nas mentes, nos corações, a gravidade do que está acontecendo com o nosso país. Estímulo da agressividade, da violência, esse que é o problema. Aprenda, veja o que você está fazendo com você mesmo. Doutora Adil, super obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo e até a próxima. E você, o que é qualidade de vida para você? Isso fica para você pensar no seu coração e na sua mente.